Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo diferente, né? Um desses vídeos que eu me sento aqui no mesmo lugar de sempre, que é o quarto dos meus filhos, e falo sobre um assunto em específico. Eu já falei sobre como eu descobri, né, o TEA dos meus filhos. Inclusive, se você quiser ver esse vídeo, você ainda não viu, dá uma olhadinha aí, eu posso deixar aí no comentário fixado ou na descrição desse vídeo, porque eu não sei deixar em card ainda, não sei como fazer isso, mas se eu souber, eu vou também tentar deixar. E foi, eu acho que o primeiro vídeo assim que eu fiz nesse formato, né, de estar sentado e tal. E agora eu tô aqui sentado para fazer um outro vídeo também. Eu já fiz um sobre fraldas ecológicas, né? Mas eu também vou falar agora, aliás, sobre o TEA em mim. Eu já falei em alguns vídeos aqui que eu também tenho TEA, né? E eu queria falar, né, como foi que a gente descobriu, como foi que eu descobri o TEA em mim. Até porque pode surgir algumas dúvidas, né? Como é que foi isso? Eu me autodiagnostiquei, eu falo que eu sou autista, mas eu tenho laudo, não tenho, porque às vezes muitas pessoas falam, eu pareço ser autista ou eu sou autista, porque realmente a pessoa tem muitas características, mas aí às vezes você não tem, tipo assim, uma comprovação. Não que, ai meu Deus, eu preciso ter um laudo, algo do tipo, mas é muito importante, né? Para que de fato as coisas sejam bem validadas, assim, né? Nesse sentido, eu quero dizer. Então eu tô sentada aqui hoje pra fazer esse vídeo, né? Acho que se você perceber, se você for assistir esse vídeo, se você for analisar, né? O último vídeo do canal não tem, porque eu tava doente. Eu ainda tô um pouquinho, mas eu já tô melhor. Tava com muita febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor nos meus olhos. Inclusive eu tive uma reação alérgica, meu olho, esse olho aqui ficou bem inchado. Mas eu já estou melhor, então hoje é um sábado, hoje é um dia de postar vídeo mesmo, né? E eu resolvi gravar esse vídeo hoje. E da outra vez eu fiz um roteiro no meu iPad, que era como eu ia falar especificamente. Eu fiz, não foi o roteiro, né? Aqui são os sinais de autismo em mim, que eu vou falar bem pouquinho aqui algumas coisas, porque eu quero ver se eu coloco essas características na descrição, igual eu fiz com o vídeo dos meus filhos, né? Colocar essas características na descrição, porque quem sabe você se identifica, né? Sei lá, você tá procurando um vídeo que fale sobre autismo em adultos e você se identifique. Imagino que esse vídeo pode chegar aos meus inscritos, aos meus seguidores, que não são muitos, são cerca de 40 e poucos aí, mas também pode chegar até você que está assistindo, de repente esse vídeo agora não é meu inscrito, mas já pode se inscrever para acompanhar outros vídeos nossos, vlogs. Eu também desejo falar muitos outros vídeos sobre TEA, né, já que é um assunto da minha vida, né, porque eu sou TEA, porque eu tenho 3 filhos com TEA. E aí, se você gostou do vídeo, deixa um like, não esquece de deixar um like, né, e comentar aí se você tem alguma característica dessa, comentar se você tem algum parente, alguma pessoa, um filho, alguém com TEA, porque eu gosto de saber, acho muito legal saber sobre essas coisas. Bom, antes de eu falar assim sobre esses sinais, né, como eu falei, eu não fiz roteiro, né, do que eu ia falar especificamente. Até peço desculpas, porque eu não quero enrolar para fazer o vídeo, mas infelizmente eu não tive tempo de fazer esse roteiro. Mas assim, eu vou falar bem brevemente para vocês, né. Eu fui diagnosticada com TEA ano passado, né, de ter laudo mesmo. Eu fiz o teste neuropsicológico, que foi o teste solicitado pela minha psiquiatra, né. A psiquiatra é essa que me tratou durante 3 anos, praticamente 3 anos. Não, eu vou colocar 3 anos, né? Porque eu já tinha saído de Açailândia ano passado, mas a minha última consulta com ela foi exatamente no mês que eu fiz 3 anos de tratamento com ela. Então, eu vou falar 3 anos, né? Então, ela me solicitou um teste. Esse teste eu demorei um pouquinho para fazer por conta da condição financeira, né? Ele custou 2.500. Eu fiz ele ano passado, fiz um empréstimo e fiz esse teste, porque eu paguei à vista o teste, né? E fiquei pagando o empréstimo. E o resultado do teste neuropsicológico já apontava, né, a hipótese diagnóstico. Eles não colocam ali, tipo assim, como é que eu posso dizer? Pelo menos não, a minha neuropsicóloga não fez assim, né? Ela colocou hipótese diagnóstico, transtorno do espectro autista, foi o que ela fez, né? Mas tem algumas pessoas que já, sei lá, já colocam direto que é TEA. Então, por que ela colocou hipótese? Porque a minha psiquiatra que foi quem pediu é a pessoa que ia ali analisar de fato se eu era autista, né? Baseado em todo o meu histórico, em tudo aquilo que ela já tinha ouvido de mim, baseado nos remédios que eu já tinha tomado, em todo o tratamento que eu fiz, né? E, enfim. E aí, em julho, né, de 2000, eu acho que foi junho ou julho, até peço desculpa porque eu não tô lembrando agora, de 2024, eu fui de fato diagnosticada mesmo com o laudo e tudo da minha psiquiatra. Depois disso, né, eu acredito que em outubro, mais ou menos, eu não tô lembrada agora, mas acho que foi outubro, eu fiz uma consulta com um neurologista e ele também me deu o laudo de TEA, né, já da parte dele, que é um laudo diferenciado do laudo da minha psiquiatra, né. Eu acho, na verdade, o laudo da minha psiquiatra bem mais detalhado, né, porque ela me conhece muito mais do que o neuro, né. O neuro foi numa consulta, eu levei o teste neuropsicológico para ele, levei o teste da minha psiquiatra, e aí ele refez um outro laudo para mim, colocou inclusive que eu precisava de acompanhante, porque isso era muito importante para eu solicitar algum tipo de carteira de meia passagem, aliás, meia passagem não, desculpa, de carteira de gratuidade. Então era importante, né, que tivesse ali descrito que eu precisava de acompanhante, porque de fato eu sou uma pessoa que não consigo muitas vezes andar sozinha. Inclusive essa é uma das minhas características, né. Eu até tenho aqui na lista de características eu vou falar um pouco sobre isso. Então ele colocou, né,
Lá no meu laudo, por exemplo, a minha médica não especificou isso de eu precisar de acompanhante e tudo mais, mas ele foi específico no laudo dele. O laudo dele é mais detalhado nesse sentido. Mas assim, bom, foram meus diagnósticos foi ano passado, né? O da neuropsicóloga foi em abril. Eu fiz as sessões, né, do teste neuropsicológico e eu só consegui me consultar com a minha médica em julho, né, infelizmente. Mas é desde quando eu tenho o laudo e o diagnóstico. Mas de onde foi que surgiu essa hipótese, né? Como foi que ela surgiu? Bom, antes de eu chegar de onde surgiu essa hipótese, eu quero falar um pouquinho da minha infância, né? Eu tive uma infância, assim, muito parecida com a maioria dos brasileiros, né? Das pessoas pobres, enfim. Que foi uma infância difícil por conta das condições financeiras da minha família, da minha mãe. Minha mãe era mãe solo, ela já era separada do meu pai. Eles não chegaram a se casar, né? Mas eles tiveram um relacionamento do qual nasceu meu irmão e eu. E aí a minha mãe se separou do meu pai, separou, que eu digo assim, né, de não ter mais relacionamento, quando ela ainda estava grávida de mim. Ela morava em Macapá, e aí ela voltou pra cá, pro Pará, aqui mesmo onde eu estou, em Abaetetuba, e eu nasci pra cá. Então eu cresci, né, com uma infância difícil. Graças a Deus a gente nunca passou fome, porque a minha avó, ela era pensionista, né, então meu avô faleceu no mesmo ano que eu nasci, e a minha avó ficou com a pensão dele. Então mesmo quando a minha mãe estava desempregada em muitos momentos, mesmo quando meu pai não dava a pensão, não ajudava como deveria, a gente nunca passou fome, porque a gente tinha esse valor que a minha avó recebia, apesar de não ser muito, né, que era um salário. E a minha avó tinha casa própria, né, então ela pagava ali um valorzinho pra prefeitura bem baixinho mesmo. Eu lembro que na época era uns R$ 5, alguma coisa assim, que ela pagava pela casa. Então a gente não pagava aluguel, né, então a gente não tinha um super custo. E então a gente nunca passou fome, graças a Deus. Tinha uma vida difícil, mas não passou fome. Beleza, eu comecei a crescer, né, sempre tive essa falta, nessa ausência de pai, né, de um pai na minha vida. Meu pai, naquela época, até então, hoje em dia não, né, mas naquela época ele era muito ausente da minha vida. Eu não tinha proximidade, não tinha conversa. Apenas quando eu ia pra Macapá visitar, às vezes eu me encontrava com ele, né, mas assim, era meio estranho, né, porque não tinha convívio, então eu achava até estranho, né, me encontrar com ele, com os meus irmãos, mas tentava ter essa proximidade. E eu tive uma infância, assim, eu sempre fui muito fechada. Sempre fui uma criança muito fechada, muito braba. Minha mãe falava que eu era muito braba, muito irritada, tudo me irritava, quase não falava. Mas ao mesmo tempo também eu tinha uns momentos assim que quando eu queria falar, eu falava demais. Eu sempre fui assim e sou assim até hoje. Inclusive nas minhas características aqui da infância, né, eu vou até falar logo de algumas que eu dividi, né, da infância e da fase adulta. Eu tinha muita dificuldade em aceitar não. E, por exemplo, quando a minha mãe saía, eu ficava com a cara emburrada e chorava também. Logo chorava, qualquer coisa. Minha mãe não podia dizer um ai pra mim, eu já começava a chorar. E isso fazia com que a minha mãe não gostasse de sair comigo, porque ela dizia que eu era muito braba. Eu falava, tu é muito braba, eu não te aguento não sei o que, e nunca saía pra nenhum lugar. E isso daí, tô citando algo relatado pela minha própria mãe, né? Eu vou citar algo relatado por mim agora, né? Eu parecia não ter medo das coisas, porque eu era muito desobediente à minha avó. A minha avó falava as coisas pra mim e eu respondia assim pra ela, eu não vou fazer, se ela não manda em mim. E eu não sei, gente, por que eu falava essas coisas pra ela, mas eu respondia desse jeito pra ela. E aí eu dava essa resposta, obviamente, que eu apanhava, né? E eu sabia que eu ia apanhar, mas toda vez que ela vinha falar algo do tipo, faz alguma coisa aqui, vai ali na mercearia, varre uma casa, sei lá, faz alguma coisa. Isso quando eu era pequena, depois que eu comecei a crescer, eu comecei a fazer outras coisas, né? Fazer comida, fazer coisas mais pesadas e tal. E eu dava sempre as mesmas respostas, né? Que ela não mandava em mim, que eu queria ver se eu ia fazer, não sei o que, enfim. Nesse sentido, eu parecia não ter medo, né? É até um pouco parecido com características de uma pessoa que tenha transtorno opositor desafiador. Eu não sei se eu tinha, né? Mas é até um pouco parecido. E tinha dificuldade de manter relações com colegas de sala ou amigos de rua. Muitas vezes não falava muito ou falava demais, né? Como eu falei ainda há pouco. Então minha mãe conta que a minha primeira escola, a diretora da escola chegou a conversar com a minha mãe para que a minha mãe fosse buscar meu material e ela ia me devolver para minha mãe, porque eu simplesmente não me adaptava à escola. Eu chegava lá, eu não lembro se eu tinha 3 ou 4 anos, sinceramente eu não lembro agora. Acho que eu tinha uns 4, porque eu me lembro de pouca coisa. Se eu tivesse 3, talvez eu não lembraria. E a minha mãe falou que eu chorava muito, ela me deixava na escola e ela ouvia o meu choro lá na rua. E a escola era meio pra dentro, assim, né? Quem é daqui de Abaetetuba vai saber, lá o Centro de Educação Evangélico. Ele ficava lá pra dentro, né? Tinha a igreja e lá pra trás tinha a escola. E aí ela falou que eu chorava muito, muito mesmo. E ela falou que quando ia me buscar, eu sempre estava sozinha. Tinha mesas, assim, que as crianças sentavam todas juntas, né? Eu não sentava com ninguém, eu sentava sozinha, não aceitava sentar com nenhuma outra criança, né? Não interagia. Eu me lembro que a minha mãe tinha alguns documentos, alguns papéis, que eu sinceramente não sei que fim levaram. Ela disse que foi tudo eu que joguei fora. Mas não fui eu, não. Porque eu gostava de ler essas coisas, eu gostava de ver, quando eu já era adolescente, já adulta mesmo. E eu me lembro que tinha um papel dessa escola, da primeira escola que eu estudei, que tinha, assim, várias perguntas. Era um papel impresso mesmo, né? Com várias perguntas e lá no xizinho do lado. Sim, não, talvez, alguma coisa assim. E aí tinha perguntas do tipo, reconhece o próprio nome? Reconhece o nome dos colegas? Reconhece o nome da professora? Reconhece não sei o que? Sabe onde está? Não sei o que. Tudo era não. Tudo era não. Até o nome eu não atende quando é chamada? Não. Tudo não. Não, 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 não.
E até quando me chamavam, eu não olhava e tal. Só que a minha mãe dizia assim pra mim, quando eu perguntava, hoje em dia eu pergunto, né? Pra ela sobre essas coisas. Ela sempre dizia as mesmas coisas pra mim, que ela achava que era normal. Que eu era daquele jeito porque eu sempre tive essa personalidade mais forte, de ser mais braba. E que ela achava que eu era assim pela ausência de um pai na minha vida, por meu pai não ser presente. Porque geralmente dizem que a menina, que a mulher, ela tem uma proximidade maior com o pai. E o menino, o homem, tem uma proximidade maior com a mãe. E de fato, meu irmão sempre teve uma proximidade muito maior com a minha mãe do que eu. E não por mim, né, gente? Não era porque eu não queria ter proximidade com ela, era porque realmente ela não tinha essa proximidade comigo. Então, ela achava que era isso, né? Então, não associou que eu tivesse alguma coisa. Nunca passou pela cabeça da minha mãe que eu tivesse algum tipo de transtorno, nada. Ela só dizia realmente que era a minha personalidade, achava, né? Então, enfim, eu tinha esse jeito, né? Eu vou até relatar outras coisinhas aqui, já que eu tô falando de mim na infância, eu já vou chegar lá no meu diagnóstico, né? Mas, enfim, eu coloquei aqui, gostava de organizar sapatos e sandálias enfileirados de forma a ser algo organizado e prazeroso de ver. Inclusive, até hoje eu faço isso. Na frente de casa, os sapatinhos ali, as sandalinhas todas bem organizadas. Eu sempre gostei muito de fazer isso, né? Ignorava quando alguém batia na porta simplesmente para não ter que atender. Eu fazia isso direto. Tipo, eu lembro que batiam na porta, aí às vezes eu ia olhar na janela pra ver quem era, dependendo de quem fosse, eu nem atendia. Ou eu só chamava minha avó, dizia, olha, avó, tem alguém batendo lá. Minha avó, não, abre lá. E eu, não quero abrir. Eu me lembro de, às vezes, ir lá pro quintal, lá pra trás mesmo, e ignorar completamente. Eu não gostava de interagir com as pessoas. Não gostava de jeito nenhum. Gosto dos mesmos filmes, séries e programas de TV. Ficava repetindo frases dos comerciais que tinham na TV, né? Que isso é uma ecolalia. E quem relatou isso foi a minha prima, porque eu fiz umas perguntas para primas minhas, né? Para tias, né? Para minha mãe, porque muita coisa minha mãe diz que não se recorda, né? Então eu fiz essas perguntas para primas minhas justamente para eu ter, né, essa confirmação. Isso na época que eu ainda estava na suspeita de ter autismo. Então ela falou que às vezes ela chegava em casa, na casa da minha avó, né? Eu morava lá, e aí eu ficava repetindo frases de comerciais. Eu e meu irmão, na verdade. E ela dizia também que eu tinha medo do barulho do ventilador. E, inclusive, eu até dizia como era o barulho para ela. Tinha medo de pessoas que falavam alto e por isso me escondia. Isso aqui, eu me lembro muito bem que uma das pessoas que eu tinha muito medo da voz era o meu avô, por parte de pai. Ele morava em Marabá na época, né, que é uma cidade aqui do Pará. E às vezes ele aparecia aqui em Abituba. E quando ele aparecia, nossa, eu tinha muito medo da voz dele. A voz dele me causava medo. Eu lembro de uma vez me esconder dentro de um galinheiro quando ele chegou lá na casa da minha avó, justamente por medo, né. E não atendia quando chamada. Parecia que não escutava e não atendia aos comandos simples, né? Sempre tive muita dificuldade, né, de responder determinados comandos, né? Não fazia o que era certo, se é que vocês entendem, né? Então essas aqui foram as minhas características, né, os sinais que eu coloquei quando eu era criança. E bom, gente, eu tive essa vida, né, cresci, né, ele teve a minha infância ali, aí depois teve a minha adolescência, né, de ser essa pessoa muitas vezes afastada. Eu tinha colegas, gente, eu tinha amigos, isso é óbvio. Só que era muito ali no meu mundinho, né? Então, às vezes, eu acabava me desprendendo de algumas amizades. Eu ouvia muito que eu era uma pessoa estranha. Isso era coisas que eu sempre escutava bastante. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Eu sempre escutava bastante, assim, que eu era uma pessoa muito estranha, muito diferente e tudo mais. Isso me incomodava, né? Escutar essas coisas me incomodava bastante. Mas eu achava que era normal por conta da minha personalidade, né? Que eu sempre escutava da minha mãe, tu tem essa personalidade forte, tu é parecida com teu pai. Minha mãe sempre falava isso pra mim. E eu fui crescendo assim, gente. Fui crescendo com esse meu jeito assim. Eu me lembro que quando eu ganhei, né, o meu primeiro celular, que tinha fone de ouvido, eu ficava, tipo, o tempo todo com o fone no meu ouvido, porque eu queria estar ali naquele mundo mesmo de escutar as minhas coisas, de ficar na minha. Não queria que ninguém me atentasse, me perseguisse, porque eu sempre tive essa impressão de ser perseguida, né? De sempre ter alguém pra perseguir ali. Enfim. E aí, tem muitas características aqui, por exemplo, que são já da minha fase adulta e tudo. Mas uma delas, que eu não coloquei aqui na infância, mas que faz parte desde a minha infância, é o fato de que eu tenho muita sensibilidade tátil e auditiva. Então eu me lembro muito de sempre quando eu era criança, determinados sons me incomodarem, né? Então, eu tenho uma tia que ela assiste meu canal, eu acho que ela vai lembrar do que eu vou falar aqui. Eu era pré-adolescente, na verdade, já, adolescente, eu não era mais criança, né? E ela foi morar com o meu tio em casa, e hoje em dia ela mora no Jari, essa minha tia. Ela já no Jari, no Amapá. E o meu tio, ele tinha o costume de fazer uns barulhos com a boca. Eu não sei se ele fazia aquilo porque ele sabia que eu não gostava e ele queria me irritar, ou se ele só fazia. Só que eu ficava extremamente irritada com aquilo. Muito, 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 muito. E toda vez que esse tipo de barulho me incomodava, e me incomoda isso até hoje, eu sinto vontade de me machucar. E eu não sei explicar por que isso, né? Dá vontade de, tipo, da gente se bater, da gente bater a cabeça. Eu acho que é porque a gente quer, tipo, regular a nossa mente. Eu não sei explicar. Hoje em dia essas coisas fazem sentido, né? Eu ter o diagnóstico aí faz sentido. Mas barulhos como pessoas que era o que ele fazia, né? Tipo, querem limpar a língua entre os dentes quando acabam de comer.
barulhinhos assim de coisas pequenas, tipo escovinha, lixa, pessoas que ficam mexendo na unha assim para querer tirar a sujeira da unha. Esses barulhos para mim são sempre os piores. Barulhos altos, sons altos me incomodam, mas esses barulhinhos pequenos eu acredito que são para mim os piores barulhos. E sempre foi assim, sempre me tranquei muitas vezes no quarto. Já fiz muito isso aqui de colocar os dedos nos ouvidos, inclusive já apanhei da minha avó por conta dessas coisas, né? Porque às vezes ela falava que ela estava falando comigo e eu não respeitava ela, que eu ficava fazendo graça com a cara dela e colocava o dedo no ouvido. Mas era porque realmente às vezes ela ficava falando, me incomodava. E porque às vezes tinha outros sons que me incomodavam e ela achava que eu estava tirando o sarro dela, né? E aí eu fazia isso no meu ouvido, mas era porque eu estava incomodada mesmo. Então isso daí eu tenho até hoje. Tátil, com certeza, né? Não gosto muito de abraço, não gosto muito de proximidade. Eu abraço meu marido, os meus filhos e outras pessoas quando eu encontro por aí, mas não é aquela coisa assim de ficar toda hora me abraçando, assim. Eu não tenho muito essa prática. E eu sempre fui assim, né? Meu esposo sabe disso quando ele me conheceu, quando a gente começou a namorar. Quando a gente começou a se conhecer e quando a gente começou a namorar, ele sempre soube, porque sempre foi uma coisa muito presente no nosso relacionamento. Eu sempre tive essas dificuldades, né? Até em me beijar com ele, essas coisas assim. Porque eu não sei explicar, gente, eu não gosto. Eu não sei. Eles que dizem assim, mas como não gosta? Por que não gosta? Qual é o sentimento que te causa? Eu não sei, gente. Às vezes é tipo uma repulsa, eu não sei explicar. É tipo um sentimento de repulsa, sabe? De afastamento mesmo, de querer se afastar. Não sei explicar, é só assim, não sei explicar. Enfim. E bom, gente, tive essa infância aí, tive poucos amigos, sempre tive os mesmos amigos, sempre assisti as mesmas coisas. No começo da minha adolescência, pré-adolescência, eu me apaixonei pela série Smallville, que é a minha série preferida até hoje. Eu já assisti tantas vezes que eu perdi as contas já. Já maratonei, eu tenho que maratonar no mínimo 1 ou 2 vezes ao ano. Esse ano, inclusive, eu nem maratonei. Se eu for maratonar, vai ser só uma vez, né? Porque a gente já tá em junho. Mas, por exemplo, hoje em dia eu vejo quanto faz sentido essas coisas, né? De gostar sempre das mesmas coisas, assisto sempre os mesmos filmes. Tenho muita dificuldade, né? Um pouco de rigidez cognitiva, que a gente chama no autismo, né? De buscar coisas novas, né? Tenho essa dificuldade de fazer isso, às vezes de comprar um calçado diferente, um estilo de calça diferente, de vestimenta diferente, porque acho que não vou me sentir bem, principalmente agora que eu tô bem acima do meu peso, né? Então, por exemplo, calça de boca larga, nunca usei, então vou ter aquela dificuldade de comprar uma calça assim, porque eu não vou me sentir bem, sei lá. Enfim. Então, bom, falei um pouco da minha infância, da minha adolescência, né, como foi. Desculpa, gente, tomar água aqui porque eu ainda tô meio desidratada desses dias aí que eu fiquei com febre. Tô tentando me restabelecer, né? Eu vou colocar os sinais, como eu falei pra vocês na descrição, então não vou ficar falando, senão o vídeo vai ficar muito longo, já tá 22 minutos de vídeo, né? Então, assim, gente, tive toda essa infância, né? Tive dificuldade nesses relacionamentos, como eu falei. Em alguns momentos da minha adolescência, muitas vezes me questionava, né? Se eu ia um dia me casar, se um dia eu ia namorar, porque às vezes eu não tinha sentimento por ninguém, ou às vezes eu tinha sentimento por alguém e aí não era correspondido. Isso é super normal, tá? Tô só citando pra vocês. Mas em momentos assim eu ficava me questionando determinadas coisas, né? O que é super normal. E aí fui chegando na minha vida, foi passando o tempo, né? Sempre fui uma pessoa muito fechada. E o que acontece? Desde pequena, acabei não citando, mas eu sempre tive pensamentos, né, de morte. Né? Nem vou falar alto aqui. Eu sempre tive desde pequena, sempre tive. Eu lembro que eu comentava essas coisas pra minha mãe e ela ficava muito irritada comigo, ela brigava, ela falava pra mim que eu tava doida, que não era pra eu falar essas besteiras, que isso não era certo, não sei o quê. E eu não sei explicar, gente, eu simplesmente tinha esses pensamentos. Hoje em dia eu entendo que era justamente porque eu me sentia mal por muitas coisas, me sentia perturbada, me sentia triste, então eu queria mesmo era... Então, acabava tendo esses pensamentos, né? Inclusive eu idealizava situações em que eu ia mesmo morrer, né? Enfim. E eu enfrentei a minha primeira grande depressão em 2011. Por conta de uma situação de quase um abuso que eu sofri por parte de uma pessoa muito próxima a mim. E foi um momento bem delicado da minha vida, né? Em que eu chorava de noite, foi bem difícil. E essas coisas, quando a gente tem, o TEA, algum outro transtorno, elas se intensificam, né? Então a depressão foi algo que foi se intensificando na minha vida, né? Eu sempre achava que a minha vida nunca tinha sentido. E eu já era cristã, eu me converti aos 14 anos. Eu ia pra igreja desde os 7 anos. Mas eu me converti aos 14, né? Converti a Cristo. Então eu já tinha esses pensamentos assim, meu Deus, parece que minha vida não tem sentido e tal. Eu era bem novinha, né? Mas tinha esses pensamentos. Em 2011, quando aconteceu essa situação da depressão, eu tinha 19 anos. E aí depois eu me mudei pra Macapá, né? Morei um tempo com a minha tia lá. Foi um tempo bom pra mim, em que eu tava bem saudável, né? Fisicamente, mentalmente. Eu tava bem magra também, eu emagreci, me alimentava bem. Aí depois eu voltei pra cá, arrumei meu primeiro emprego.
E, consequentemente, nesse mesmo ano eu tive o meu primeiro relacionamento, né? Tive o meu primeiro namorado. Foi pouco tempo, foi o meu primeiro namorado antes do meu esposo. Mas tive esse primeiro relacionamento. Antes disso, eu nunca tinha tido. Inclusive, muitas vezes me questionava se teria, né? Porque eu sentia que eu não gostava de ninguém, sei lá. Coisa da minha cabeça. E aí depois tive o relacionamento, né? Em 2014 com meu esposo, né? Fizemos 11 anos de namoro. E, bom, gente, depois disso, dessas situações, eu me relacionei com meu esposo, né? Depois nós nos casamos e fomos pro seminário. E ali em 2016, né, que foi meu primeiro ano de seminário, foi a primeira vez que eu fiz terapia, né? Fiz terapia psicológica, tive acompanhamento psicológico de uma psicóloga que inclusive na época era minha professora. Eu pedi ajuda para ela porque não tinha condições financeiras de pagar. E ela me ajudou muito nesse sentido, né? E ela nunca levantou hipótese de que eu pudesse ter autismo. E eu acredito, gente, que era porque talvez em 2016 a gente não tinha muito essa coisa de autismo em adulto. Pra você ver, 2016 vai fazer 10 anos ano que vem, né? Não é tanto tempo assim atrás. Só que naquela época não estava tão intensificado quanto agora, né? A gente tem essa descoberta maior de autismo em adultos. Eu não sei nem se já existia. Eu acredito que já, né? O teste neuropsicológico. Mas talvez não tivesse essa ênfase maior nisso aí. E aí era só o caso mesmo de uma depressão, como ela falava, que eu estava. E aí durante um ano eu tratei com ela. Quase um ano, na verdade, né? Foram alguns meses. Uns 8, 9 meses, 10 meses, eu não lembro bem. E aí pronto, depois disso passou, 2017, quando foi 2018 nasceu o Thiago, meu primeiro filho. E aí quando ele nasceu eu tive depressão pós-parto, né? E aí foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu não conseguia amamentá-lo, né? Então me senti muito fracassada como mãe. As pessoas na minha volta falavam as coisas também e acabavam me deixando muito triste. E o tempo foi passando, né? Então o meu filho nasceu, eu não conseguia ver características de autismo nele, tá? Quero deixar bem claro isso, porque hoje em dia eu vejo muitos vídeos, porque eu tenho muitos vídeos dele quando era criança, vídeos e fotos, né? Bebezinho. Ele já tinha muitas características, mas eu não sabia que eram de autismo. Eu tenho um irmão autista, eu já citei em algum vídeo aqui, alguma fala minha aqui do YouTube, porém eu nunca tinha pesquisado, né? Como é que era o autismo infantil, como é que era, os primeiros sinais, tarará, nunca pesquisei. E obviamente que o Thiago, quando ele ainda era bem pequeno, ele era nível 2 de suporte. Hoje em dia ele é nível 1, mas naquela época ele era nível 2, só que eu não percebia. A única coisa assim mais significativa mesmo era que ele tinha um atraso da fala muito grande. Ele falou direitinho mesmo com quase 3 anos. Ele foi pra escola, eu nem sabia falar direito. Mas nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse ter alguma coisa, né? Então, enfim, aí passou 2018 e 2019 eu engravidei. Quando foi 2020 veio a pandemia e foi o ano que eu tive a Amy, né? Minha segunda filha. E aí, gente, esse ano foi o ano mais difícil da minha vida. Eu acho que se não foi 2020, foi 2021. Que foi... Desculpa, gente, que eu tô com uma coceira no meu nariz, acho que eu tô com algum tipo de alergia. E aí foi o ano mais difícil da minha vida. Que foi, eu acho que, gente, o start pra tudo, né? Eu tenho que chegar nessa data aqui justamente pra falar isso. Foi um ano muito desafiador. Foi o ano de nascimento dela, meu último ano de seminário, a pandemia, não podia sair de casa, não tinha ninguém no seminário quase. Então eu saía pra passear com ela, às vezes no carrinho, tinha aquele sentimento de vazio, porque não tinha ninguém pra conversar, não tinha ninguém pra ver. Ela era muito chorona, gente. Era não, porque até hoje ela é, né? Mas nossa, ela chorava muito no nível assim que eu não sei explicar pra vocês. E eu falava pras pessoas à minha volta que ela tinha alguma coisa, que ninguém acreditava, as poucas pessoas que eu tinha à minha volta, né? Não tem nada, ela é o bebê de pandemia, nasceu na pandemia, não tem ninguém pra interagir, tarará. E até cheguei a levar ela no pediatra uma vez, isso na época da pandemia. Ele disse que era normal, é normal bebê chorar. Gente, nunca normalizem isso, tá? Bebês choram porque tem necessidades, né? Às vezes a criança tá com xixi, com cocô ali, ou porque tá com fome, ou porque tá com sono, mas ela chorava tudo que ela precisasse ser atendida, ela estava sendo atendida. Ou seja, ela não tinha feito cocô, não tinha feito xixi, não estava com fome, não estava com sono, então por que ela chorava? Né? Então, tipo, alguma coisa tinha de errado. Então foi um período assim bem difícil da minha vida. Eu chorava muito, chorava demais. Nessa época minha mãe já tinha ido embora, porque ela veio um período pra ficar conosco, pra nos ajudar no meu pós-parto. Aí ela já tinha ido embora, a gente tava só. E nossa, era horrível, gente. Eu tinha que cozinhar de noite, porque eu simplesmente não conseguia cozinhar com ela dentro de casa, porque ela vivia no meu colo. E você pode falar, mas era só deixar no carrinho, era só largar. Gente, não dava. Ela chorava muito, ela gritava. E eu vou abrir um parêntese aqui, né? Eu tinha muito medo, gente, de machucar ela, porque eu tinha vontade mesmo de bater nela, porque ela chorava tanto que eu ficava muito perturbada no nível, assim, que eu não sei explicar pra vocês. E graças a Deus que eu tinha meu esposo ali quando ele estava em casa, porque teve um momento que ele trabalhava, então teve algumas situações ali que ele não estava presente, mas eu falava muitas vezes pra ele, nossa, eu não sei o que fazer. Então, obviamente, pra eu não ter que fazer nada com ela, eu me machucava, eu me batia, eu gritava, às vezes eu entrava no banheiro e gritava, nossa. E aí, enfim, eu vivia trancada, minha casa era toda trancada à frente, a gente saía pelo lado da casa por trás. Isso lá no seminário, né? Aí beleza, a gente terminou o seminário, fomos pro nosso primeiro ministério, que foi a Sailândia, nós ficamos quase 3 anos lá.
E aí, esse ano de 2021 que eu falei, que eu não sei se foi o primeiro, foi o pior ano, 2021 ou 2020, né? E aí, nesse ano que eu cheguei lá, né, através da sensibilidade de uma irmã da igreja, foi que ela falou pro meu esposo, né, que eu tinha alguma coisa, que eu estava precisando de ajuda pelas minhas falas, pelas minhas conversas, pelo jeito que eu me portava. E aí foi que ele me levou numa primeira pessoa, que era uma psicóloga, para trazer algum tipo de orientação, para me ouvir. E foi que ela chegou nele e falou: olha, sua esposa tá com uma depressão profunda, né? Ela tá com um quadro de depressão, de ansiedade muito grave. E eu não sei nem como é que ela tá viva. Ela falou pra ele, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. Até então ainda não tinha surgido a hipótese do autismo, né? E aí ela indicou a ele que ele procurasse uma psiquiatra para que eu fosse tratar com remédios mesmo, não era só a terapia. Eu comecei na terapia e depois fui para psiquiatra. E aí foi quando começou meu tratamento. Nos primeiros 3 meses foram os piores meses, assim. Eu não levantava da cama, não levantava da rede, porque o remédio me derrubava, eu ficava mal. A gente teve que contratar uma babá para cuidar da Amy, porque eu não fazia nada, gente, em casa. Eu só vivia deitada, assim. Foi um período difícil, a gente não tinha ajuda de ninguém, né? Era só nós 4 em casa. Com exceção dessa mulher que a gente pagava, né? Então foi muito difícil, sabe? Muito complicado mesmo. E a médica pediu esses 3 meses para eu me adaptar à medicação. E aí depois que passou os 3 meses e a gente viu que eu não ia me adaptar, ela mudou para uma outra medicação. Foi aí que a minha vida começou a mudar um pouquinho mais. As coisas mudaram, eu fiquei um pouquinho melhor, graças a Deus. E aí, quando não demorou muito, eu acabei engravidando da Hannah. E aí depois eu fiquei um tempo sem remédio de novo, porque eu tava grávida dela, eu não queria tomar pra não fazer mal. E aí depois, enfim, a Hannah nasceu. Já tô encurtando a conversa, né? Porque senão o vídeo de fato vai ficar muito longo. E aí a Hannah nasceu. Só que um pouco antes da Hannah nascer, a gente já tava indo atrás do diagnóstico dela, né? Porque a gente sabia que a Amy tinha alguma coisa por conta do jeito dela, nunca mudava, sempre chorava, chorava, chorava. Aí foi que aos 2 anos de idade, exatamente, ela teve o diagnóstico de TEA. E eu tava ainda grávida, né? Que a Hannah nasceu em agosto, isso era em junho. E aí depois a Hannah nasceu e tudo. E aí quando a Hannah nasceu, eu sinceramente não lembro se foi nesse primeiro período que a Hannah nasceu, ou se foi depois. Porque depois a Hannah teve um quadro que ela foi precisar ir pra UTI, ficou doente, mal. E aí depois começou o tratamento dela pro atraso no neurodesenvolvimento. Então eu não lembro quando foi. Mas em algum momento desse aí, surgiu a hipótese, né? Da minha psicóloga com o meu esposo. Olha, a gente acha, né? Ele acha, falou, ela concordou. E ela disse também que achava, que ia falar pra ele, que a Iris tem autismo. Por muitas e outras características que ela apresenta. E aí a gente lembra da Amy. E aí a Amy foi diagnosticada em junho de 2020. 20 não, desculpa, de 2022. E o Thiago foi diagnosticado em janeiro ou fevereiro de 2023, eu não lembro bem. Então aí, poxa, tinha a Amy, aí depois surgiu o Thiago, e a Hannah tava com suspeita de atraso, mas a gente já imaginava que ela era autista também, né? Não só por conta das características, mas por tudo aquilo que apresentava. E aí ficou, não, poxa, ela deve ser autista. Aí ele começou a pesquisar vídeos, viu que eu tinha muitas características. E aí eu comecei também a cair aquela ficha, né? Comecei a fazer essa lista, que é a lista que tá aqui nessa nota que eu falei pra vocês. E aí foi que a minha psiquiatra, pediu o teste neuropsicológico. Foi em 2023 que ela pediu, disso eu me lembro, só não lembro o mês. E aí foi quando ela pediu o teste, né, que aí eu fui procurar fazer. Até então naquele período ainda não tinha conseguido por conta da questão financeira. Mas aí realmente eu comecei a observar mesmo que tudo começou a fazer sentido. Depois que veio essa hipótese da parte dele, da parte da psicóloga, da parte dela, enfim. E aí eu vou falar rapidinho aqui sobre algumas características minhas, né, já nessa minha fase adulta, né. Muita dificuldade em estar sozinha, me sinto incapaz e com medo de não dar conta. Eu detesto ficar sozinha com os meninos, porque eu sinto que eu nunca vou dar conta, eu tenho medo de surtar, nossa. E acontece às vezes, né, aqui. Eu sou muito organizada, não gosto de bagunça, né, e quando tem bagunça fico muito incomodada. Tenho muita sensibilidade auditiva aos choros e gritos dos meus filhos, que me deixam muito perturbada, o que me faz chorar e me autoagredir, ou me bater na porta ou na parede. Tenho muita sensibilidade ao toque, né, eu não gosto que me toquem muito, principalmente muito abraço. Tenho seletividade alimentar. Não gosto de certos tipos de alimentos ou texturas e o barulho que eles fazem na minha boca. Não gosto de algumas frutas, né? Por exemplo, alguns alimentos, tipo assim, eu vou comer aquele alimento, ele faz um barulho, tipo crocante, tipo uma cebola, alguma coisa assim, acaba me incomodando, né? Não só porque faz o barulho, mas porque a textura, né? Eu quase não gosto de nenhuma fruta, gente. Eu quase não como frutas, acho que a única fruta que eu gosto é banana e pequiá. Dificuldades em manter amizades ou interações sociais. É uma coisa assim que meu esposo sempre brigava muito comigo, porque ele diz, poxa, tu não consegue manter uma amizade, tuas amizades ou elas me manipulam muito. Já tive muita amizade assim que me manipulava por saber que eu era uma pessoa assim muito prestativa, muito legal, ou eu não conseguia manter relações assim com as pessoas, né, enfim. Dificuldade em falar com alguém no telefone por sentir uma espécie de vergonha, gente, é terrível isso aí, eu detesto que me liguem, detesto. Não ficava muito tempo em um trabalho, pois sempre surgia algo que me fazia desistir. Eu tive 3 trabalhos, assim, né, de empresa mesmo, em que eu não durei meses em nenhum deles.
muito irritada, muito instável emocionalmente, se bate quando está em crise, pois precisa aliviar aquilo que lhe incomoda, chora por coisas que parecem bestas demais, hiperfoco em cinema, atores, personagens, que sei o nome e quais filmes fez. Escuto sempre as mesmas músicas, aversão a certos tipos de tecidos e etiquetas, tenho misofonia e tripofobia. Se você quiser pesquisar aí depois o que é isso, fica à vontade. Obsessão por organização, principalmente mantendo um padrão. Sempre tive muito. E aí, obviamente, eu vivo no meio de 3 autistas, 3 crianças autistas que vivem desorganizando tudo, e meu esposo também não me ajuda em nada nesse sentido. Ele é uma pessoa completamente desorganizada. E isso me atrapalha a minha vida, né? Porque eu tenho que suportar essas coisas quieta e calada. Não gosto de sair de casa, mas quero sempre sair. E quando saio, já me arrependo. Principalmente pelas crianças e as demandas. Enfim, gente, essas são as minhas características. Eu tenho outras, né? Porque pelo que eu vi ali na nota, ela foi feita dia 4 de abril de 2024, né? Então já tem um ano. Tem outras coisas que até posso acrescentar aí, mas no momento foram essas que eu coloquei. E aí, gente, eu fiz o teste neuropsicológico, né? Como eu falei ano passado, foi mais ou menos nessa época aí de abril. E fui diagnosticada, né, com autismo, como eu falei. É uma série de testes, foi avaliado até meu QI. A neuropsicóloga disse que eu tenho um QI até um pouquinho acima da média. Até brinquei com ela e disse, olha, eu me sinto tão burra. Ela falou, não, a gente é assim às vezes, a gente acaba tendo uma percepção errada sobre quem nós somos. E o autista, ele é assim, mais ainda, né? Ter essa percepção equivocada de como a gente é. E eu confesso que depois que eu tive o diagnóstico, o laudo, tudo, muita coisa começou a fazer sentido na minha vida, né? Principalmente, né, o fato de que eu não coloquei aqui, mas vou dizer, quando eu tô muito tempo num lugar, num culto, sei lá, numa interação social com outras pessoas, com família e tal, eu me sinto muito cansada. Começa a bocejar, me dá uma canseira, me dá uma dor nas costas, uma dor no corpo, gente, eu não sei explicar. E eu quero sair dali, porque eu preciso me deitar no lugar e fechar os olhos. E aí tem uns nomes pra isso, né, eu vou até colocar aqui pra vocês o nome que isso dá, é um nome em inglês. E eu me sinto assim, gente, é complicadíssimo essas coisas, é difícil viver com isso, né? Não é impossível, mas é difícil. E você pode até dizer, Isma, você viveu 31 anos sem diagnóstico, porque eu recebi, a hipótese surgiu quando eu tinha 30 anos, mas o diagnóstico mesmo, né, foi aos 31, né, que foi ano passado. Mas você ter, né, o seu laudo, você ter aquilo ali que te comprova e você passa a analisar, né, que tudo começa a fazer sentido desde a sua infância até agora, a sua fase adulta, tudo que você vive, o fato de você ter tido 3 filhos com autismo. Enfim, gente, é tanta coisa que começa a fazer sentido. E aí você começa a analisar, né, como Deus é bom, como Deus é misericordioso. E te permitiu chegar até aqui mesmo com todas as dificuldades, porque não foi fácil. Eu fiz um pequeno recorte, encurtei ali a minha vida para vocês entenderem, mas eu passei por muita coisa. Já fui muito humilhada em muitas situações, eu nem só me refiro a trabalho, a pessoas, colegas, amigos, a família, o jeito que eu era tratada pelos meus familiares em algumas situações, pelas minhas amizades, os bullying que eu sofria na escola, que me afetavam muito mais do que uma pessoa típica, né? Neurotípica, né? Eu, por ser atípica, era muito mais afetada por muitas coisas, por conta de eu me incomodar, né? Eu sofria muito bullying por conta do meu nome, por exemplo, por isso que eu não gosto do meu nome, Tana. E aí eu chorava demais, né? Me sentia muito afetada por isso. Por eu ser autista, eu ficava mais afetada ainda, né? Mas, enfim. E é isso, gente. Hoje em dia, ter o diagnóstico, né, faz muito sentido. Mas ainda tem um caminho muito grande a percorrer. Eu só tenho 32 anos, apesar de que não tô tão novinha, né? Mas eu ainda sou jovem. Então eu tenho muito pra viver na minha vida. A minha filha mais nova nem tem 3 anos ainda. Então eu tenho muito pra viver. Ainda vou passar por muita coisa. Ainda vou viver muita coisa. Ainda vou sofrer muito nesse sentido do que é autismo. Ainda há pouco mesmo, agora de manhã, na hora que eu acordei, né? Eu tava tentando processar minha vida, ainda tinha acabado de acordar. Aí o meu filho tava... Ele faz uns sons assim com a boca. Gente, isso me incomoda muito. Por isso que eu falei no outro vídeo lá, quando eu fui pra consulta da Hannah. Eu fico perturbada com esses barulhos. Eu sei que é chato ficar falando essas coisas, mas é verdade. E aí ele começou a falar, logo fiz assim. Coloquei o dedo no ouvido, aí meu esposo, Thiago, para. Eu me sinto mal pra essas coisas, gente. Me sinto mal, porque parece assim que as pessoas têm que se adaptar a mim. Não é, eu tenho que me adaptar também aos meus filhos. Meus filhos fazem barulho, meus filhos choram, meus filhos gritam, enfim. Mas é isso, gente. Espero que daqui pra frente as coisas melhorem. Meu maior desejo. E é isso, gente. A gente querendo abrir a porta ali. Espero que vocês gostem do vídeo. Não sei se eu fui objetiva, né? Eu vi que eu falei muito. Vi que eu falei demais. Mas é isso. Espero que isso tenha sido objetiva. Se eu não tiver falado de alguma coisa específica, você pode perguntar aqui
fazer uma pergunta, né? E eu posso, de repente, esclarecer e falar. E é isso, que Deus abençoe vocês e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Gente, já tinha finalizado o vídeo, mas vou colocar esse trechinho aí pra vocês, só pra vocês entenderem aquilo que... Tá bom, deixa eu só falar aqui. Pra vocês entenderem rapidinho, tá? O que eu falo. Eu gravei o vídeo, logo depois que eu gravei, eu comecei a editar pra postar hoje mesmo, porque eu tô sem tempo, era pra eu ter postado já. O horário que eu gostaria de postar vídeo todos os dias que eu posto, que é terça, quinta e sábado, deveria ser meio-dia, mas eu nunca consigo, porque eu tenho tanta coisa pra fazer, aí nunca dá tempo, nunca dá certo. E aí eu vim aqui falar, né? Eu já tinha finalizado, mas eu vou falar de novo pra finalizar de novo. Nem deu tanto trabalho assim editar o vídeo, mais pra colocar algumas frases, alguns termos. Não precisei cortar nem nada, mas só o fato de eu ter ficado mexendo ali no telefone, aqui no telefone, pra tentar editar, pra tentar fazer tudo isso aí, já me deixou daquele jeito lá. Que é o shutdown, né? Que eu coloquei lá, a expressão em inglês que eu falei. Eu até falei pro meu esposo, tô me sentindo fraca, tô me sentindo mal. Não sei se é a alimentação que eu tô tá se alimentando muito mal esses dias. Por conta de uma série de coisas que tem nos acontecido aqui na nossa família. E eu não sei se é isso, eu falei pra você que eu tô me sentindo mal, assim, fraca, sabe? Como ninguém tá se sentindo mais assim, então eu acredito que tem alguma coisa a ver com o autismo. Então, tipo, me cansou fazer o vídeo, me cansou editar o vídeo, sabe? E talvez você que tá com uma hipótese desse diagnóstico que você acha que você possa ter, porque você já tem filhos atípicos, uma coisa assim, você se identifique com o que eu tô falando. Porque às vezes pode parecer que é uma preguiça, pode parecer que é você que não quer fazer as coisas, ou que tudo você fica mole, tudo você não dá conta de fazer, enfim, mas não é. É simplesmente isso. Porque parece que você quer desligar, não sei se vocês têm isso assim, pode ser qualquer um, não precisa ser só autista não, mas pode ser qualquer um, mas sei lá, pode ser que você que é autista, acho que possa ser, sei lá, perceba que você boceja muito, eu bocejo demais, gente, eu não sei explicar, parece que eu vivo com sono, mas não é justamente essa sobrecarga sensorial. Mas enfim, vim só falar pra vocês assim como é que eu me sinto mesmo. E é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpa por não ter sido tão objetiva, por não falar mais. Eu acho que talvez deveria falar um pouco mais. Não sei se eu soube explicar o que eu queria explicar, mas é porque eu também não soube me organizar, né? Mas é isso, gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.